Tem desenhos que a gente faz com a mão, tem outros que a gente faz com o coração inteiro. Esse aqui, esse Goku, não foi só mais um desenho, Shinobi. Foi uma conversa silenciosa entre eu e alguém que talvez eu nunca conheça pessoalmente. Uma commission, uma encomenda, um pedido simples, mas que me atravessou de um jeito que eu não esperava. Às vezes eu paro e penso, como foi que eu cheguei até aqui? Um dia eu estava desenhando por diversão e agora alguém confia tanto no meu traço a ponto de me pedir algo assim. Algo que vai virar um presente, que vai morar na parede de alguém, que vai carregar um significado que talvez nem eu entenda por completo. E é por isso que hoje eu quero te contar essa história. Não é só sobre o Goku, é sobre arte, sobre propósito, sobre conexão. E se tu desenha, ou se tu ama esse universo de arte, de anime, de desenho, de criação, de sentimento, fica comigo aqui nesse vídeo, porque essa jornada é tua também, Shinobi. E antes de tudo, não esquece daquele like de costume. Vamos junto. Bom, Shinobi, essa commission chegou pra mim num dia qualquer. Eu tava respondendo algumas mensagens no Instagram e aí apareceu aquele texto simples. Oi, tudo bem? Você faz desenho por encomendas? Cara, é engraçado como uma frase tão simples pode mudar o nosso dia, né? Eu lembro de sorrir, só de imaginar. Aí sim, lá vem mais uma missão, hein? A pessoa queria um desenho do Goku, só isso. A única exigência dela é que fosse no estilo realista. Sem pose específica, sem pedido detalhado. Só um Goku da hora no estilo realista. E quando alguém fala isso, a criatividade já começa a borbulhar. Porque além da responsabilidade, vem também a liberdade. Eu sempre falo que fazer uma commission é meio como cozinhar pra alguém, sabe, Shinobi? Tu quer caprichar, colocar sabor, deixar aquele gostinho que faz a pessoa lembrar de ti depois. E com a arte é igual, cara. Cada traço que eu coloco ali carrega um pedaço de mim, carrega um pedaço desse clã aqui. E sabe o que é mais legal, Shinobi? É que mesmo sem conhecer quem tá do outro lado, a gente começa a imaginar. Será que é pra presente de aniversário? Será que é pra decorar o quarto? Ou será que é pra guardar como lembrança de infância? Sim, porque o Goku é lembrança de infância de muita gente por aí. E isso me faz lembrar de quando eu era criança também, Shinobi. Colando pôster na parede. Sim, eu tinha pôster, cara. Eu tinha pôster na parede do quarto, eu tinha pôster na porta do armário, eu tinha pôster nos guarda-roupa. E eu assistia Dragon Ball com os olhos brilhando, imitando os golpes com os amigos. Quem nunca, né, tentou fazer uma Genkidama, quem nunca tentou fazer o Kamehameha e até mesmo teletransporte, né, Shinobi? É nesse momento que eu percebo que eu não tô só desenhando o Goku. Não é só isso. Eu tô desenhando memória, sentimento. E aí, meu Shinobi, não tem como isso não te tocar. Toda vez que eu vou começar um desenho por encomenda, Shinobi, ou qualquer desenho que seja aqui pro canal, tem uma etapa que ninguém vê. Não é o lápis encostando no papel, nem é isso. É antes, é a mente trabalhando. É pensando como eu vou reproduzir certa parte do desenho ou certa parte do sombreado. Eu fico ali imaginando a cena, sabe? Como esse Goku apareceria na mente de quem vai receber esse desenho. É ele gritando num Kamehameha épico, é aquele sorriso de canto de boca depois de vencer uma luta. Eu fico pensando nessas coisas, sabe? E nesse processo eu volto pra dentro de mim e me pergunto, qual Goku eu queria ver se esse desenho fosse pra mim? Bom, e para me ajudar, eu peguei uma referência bem legal que eu já tinha guardado aqui no computador por muito tempo e ainda não tinha achado a oportunidade de usar ela. E por incrível que pareça, era o Goku no estilo realista. Porém aqui ele tá colorido e o cliente me pediu somente tons de cinza. E aí, Shinobi, eu já afastei os meus materiais tradicionais aqui, que todo mundo sabe que é o lápis de cor e o marcador, e puxei para pertinho de mim os lápis graduados. Mais precisamente o B, o 2B, o 4 e o 6B. Bom, esses basicamente foram os lápis que eu usei nesse desenho com auxílio de alguns materiais, como o esfuminho, o papel higiênico, em algumas partes eu usei o cotonete e o pincel de pelo. Também usei borracha monozero e a borracha 2.3 para fazer detalhes, né? Detalhes aqui do cabelo, detalhes aqui na pele. Se vocês prestarem atenção, daqui a pouco vai aparecer umas partes aqui de veia, cara, que eu fiz com a monozero. Também as partes mais finas do cabelo do Goku também fiz com a monozero. E aí a cada traço, a cada linha, a cada esfumaçada vem aquele frio na barriga. Aquele medo de errar. Afinal de contas, Shinobi, esse desenho é para outra pessoa, né?
E mesmo depois de anos desenhando, sempre rola aquele friozinho na barriga, Shinobi. E esse friozinho na barriga é até bom, porque essa é a noção do medo de errar. É a noção da importância que tu tá dando para aquele trabalho. E aí sempre vem aqueles pensamentos na cabeça. Ah, e se não ficar bom? E se não ficar do jeito que o cliente pediu? Ah, e se ele simplesmente pediu esse Goku, mas ele não queria com essa pose? Mas aí ao mesmo tempo eu penso, ele só pediu um estilo realista. E quando eu tô no meio desses pensamentos todos, Shinobi, eu respiro fundo, solto o ar devagar e simplesmente deixo a arte fluir. Deixo a mão trabalhar. E aí, linha após linha, hora após hora, a arte vai saindo. A real, Shinobi, é que esses momentos são normais. Fazem parte da vida de qualquer desenhista, seja ele amador ou profissional. Porém, hoje em dia, quando eu começo um desenho, principalmente um desenho realista, eu mando a ansiedade para escanteio e simplesmente deixo o desenho rolar. Claro que sempre eu dou o meu melhor, porque a cada encomenda eu não quero que seja apenas uma encomenda, mas eu quero que seja a encomenda, a experiência para quem pediu aquela arte. Depois que eu jogo tudo isso para escanteio, Shinobi, a pose começa a funcionar, a silhueta do desenho começa a ficar fluida e nesse caso aqui até os músculos do Goku começam a ficar no ponto certo. Mas eu sabia, ainda tinha muito chão até a versão final. E tudo começou com o traço leve do lápis B. Eu sempre gosto de começar assim, sabe, Shinobi? Sentindo o papel, construindo aos poucos, com calma. E nesse caso aqui, dessas graduações, o mais claro é o B. Depois é o 2B, depois o 4 e finalmente o 6. A pressa nunca fez parte do meu processo. Depois que eu passei o lápis B em algumas partes, quando eu não conseguia chegar na profundidade que eu queria, eu subia para o 2B, depois para o 4, para o 6 e assim por diante. É como construir uma história, sabe, Shinobi? Cada graduação traz uma emoção diferente. O 2B é quase como uma introdução. O 4 já começa a mostrar atenção e o 6 ele finalmente grita, ele preenche. Ó, e nada de esfumar com o dedo, tá? Porque isso suja o papel, mancha e perde toda a precisão do sombreamento. Para mim, cada ferramenta tem a sua função. Ó, o pincel de pelo cortado, ele deixa a área esfumaçada bem mais sólida, um preto mais sólido. O pincel mais macio, ele serve para dar aquela impressão de fumaça. O esfuminho serve para lugares menores, com mais precisão, do mesmo jeito que o cotonete. Já o papel higiênico para áreas bem maiores, sabe? Esses materiais, apesar de simples, me deram um controle absurdo, porque cada toque, cada esfregada de pincel moldava a luz e a sombra do desenho. Era quase como um esculpir com poeira de grafite, que foi o que eu fiz naquele fundo ali, totalmente preto, que por sinal eu gostei muito. Nesse fundo eu usei o lápis Pierre Noir, um 3B da Conté Paris, que é um lápis carvão, que entrega um preto denso, uniforme, quase como se fosse uma tinta. E para esfumar tudo isso, um pincel macio, sem borrar, sem manchar, e quando manchava para dentro do cabelo do Goku, eu simplesmente ia lá com a borracha Mono Zero e tirava as manchas. E sabe, Shinobi, no final era só preto e branco, mas o que me fez sorrir foi ver como algo tão simples com grafite pode ser tão poderoso, porque ali não tinha cor, mas tinha profundidade, tinha presença, tinha alma. E tem uma parte nesse processo que vai além do papel, que vai além da técnica, da anatomia, dos volumes. É a conexão que a gente cria com quem vai receber esse desenho. Essa encomenda não é só um Goku, como eu te falei, é a história de alguém. Alguém que cresceu vendo o Goku lutar, cair, levantar, se superar. E quando tu entende isso, o desenho muda de peso, Shinobi. Cada linha que eu colocava, cada sombreamento que eu fazia, eu pensava: será que isso aqui tá passando a força que ele precisa sentir? Será que isso aqui tá passando a ideia que ele sentiu ao me pedir essa arte? Será que essa expressão carrega o que ele viveu com esse personagem? Porque no fim das contas a arte conecta, né, Shinobi? E quando alguém confia em mim para transformar um sentimento em desenho, eu levo muito a sério. E o engraçado, Shinobi, é como mesmo depois de tantos desenhos, sempre tem um que te pega diferente. Esse aqui me ensinou mais do que eu esperava. Me fez lembrar que mesmo usando só o preto, o branco e o cinza, dá para colocar muita emoção, movimento e força no desenho. Que a limitação de cores nunca vai limitar o que tu sente enquanto tu desenha. Foi desenhando esse Goku que eu percebi que as ferramentas são só uma parte do processo de desenho. Mas o que realmente faz a diferença é a intenção por trás de cada traço. Se tu tá começando agora,
e tu sente que teu desenho ainda não tá bom, tá tudo bem, Shinobi. A gente começa mesmo tropeçando, testando, errando, sujando o papel, exagerando na sombra, mas cada um desses erros vai te levar para um desenho como esse. O mais importante é não parar, porque desenhar é mais do que técnica, é sobre se expressar, é sobre dizer quem tu é sem usar palavras. E se tu continuar, um dia também vai olhar para um desenho e pensar: caramba, foi eu que fiz isso? E quando eu terminei esse desenho, Shinobi, eu não senti só orgulho técnico, eu senti paz. Como se eu tivesse colocado um pedaço meu ali que realmente, de fato foi, sabe? Esse pedaço agora vive na parede de alguém. E se tu tá aqui até agora, talvez seja porque a arte também fala contigo. Então me diz aí nos comentários qual foi o desenho que mais te marcou, ou que história do mundo dos animes mais te chamou a atenção. Não esquece de se inscrever aí no canal para sempre acompanhar conteúdos como esse por aqui. Então, o desenho dessa semana foi esse. Te vejo no próximo vídeo. Falou, Shinobi!